Bom, alguns amigos meus, católicos e evangélicos, cristãos em geral, quiseram saber qual a minha opinião sobre o política, sobre o cristão na política, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, né, para falar um pouco do como é que eu vejo a situação, o que é que eu acho sobre isso. A Igreja Católica nos ensina que a política é o lugar do leigo, é o lugar do cristão, né? O cristão deve estar incluso em todos os setores da sociedade. A política é um espaço para os cristãos, mas infelizmente no Brasil, ao longo do tempo, né, nós precisamos ainda mais de cristãos e devido aos grandes números de escândalos que nós estamos presenciando na política brasileira, é cada vez mais necessário que os cristãos de fato ocupem esses espaços e de fato deem testemunho. Não só ocupem o espaço, mas também deem testemunho disso, né? A política é um espaço privilegiado. E aí, usando a palavra de Deus para isso, a gente poderia usar várias passagens bíblicas, mas aqui eu vou dar um exemplo aqui. A tentação de Jesus, que você pode encontrar em Mateus capítulo 4, por exemplo. Marcos, você encontra também em Lucas, no capítulo 4 também, de 1 ao 13, se eu não me engano. E aí, o que é que você encontra lá? Jesus, antes de começar a sua vida, né, ministerial, ele vai fazer um retiro, ele vai até um lugar deserto, né, e lá ele é tentado pelo diabo. Então, usando aqui o texto bíblico, né, veja que a audácia do diabo de se aproximar de Jesus e tentá-lo. É importante observar que o diabo, nas três tentações a Jesus, ele joga com três pontos básicos do ser humano. E Jesus, por ser humano, né, não estava imune a isso. Claro, houve uma decisão de Jesus de não pecar. A primeira questão é, ele mexe com a necessidade de Jesus. Se estás com fome, transforma o pão, transforma a pedra em pão. E depois disso, ele vai para outro ponto, né? O outro ponto é a questão da vaidade. Se tu és o filho de Deus, lança-te lá embaixo, joga-se lá embaixo. Porque está escrito, dará ordem aos teus olhos. Interessante que o diabo, nessa passagem, nessa segunda parte do Evangelho, ele responde a Jesus com uma passagem bíblica, né? Jesus responde a ele a primeira: se estás com fome, transforma a pedra em pão. E ele fala: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E aí o diabo, perspicaz, ele decide fazer o quê? Ele faz uma segunda questão, uma segunda proposta de Jesus, dessa vez usando a Bíblia, né? Porque não te joga lá embaixo, né? Dará ordem aos teus anjos para que todos os perigos guardarem. Quer dizer, ele faz com que ele tenta mexer com a vaidade de Jesus, né? Joga, prova que você é o filho de Deus. E por último, ele vai mexer com outro ponto, né? Ele leva Jesus até um lugar e mostra todos os reinos do mundo e oferece a Jesus: olha, tudo isso vos darei se prostrado me adorares. E Jesus vai de Satanás para longe de mim, né? Está escrito, só a Deus adorarás. Então, o que a gente pode observar aqui é que o diabo mexe com três, aqui na passagem bíblica são três pontos fundamentais do homem: a necessidade do homem, a vaidade do homem e a ganância do homem. Então, nenhum homem está imune, né, a esses três pontos delicados aqui. E aí o Evangelho nos ajuda a perceber isso. Não é diferente com um político. Não é diferente com um político. Observe como é feio, como é triste para os cristãos, né, saberem que os cristãos, aqueles que estão na igreja pregando, cantando, louvando a Deus, de repente eles aparecem envolvidos em escândalos de corrupção, eles aparecem envolvidos em roubo, por exemplo, do patrimônio público. Imagine que eu, quanto cristão, participo de um esquema corrupto no qual eu forneço nota fria. Quer dizer, imagine que eu, enquanto cristão, coloco a minha mãe para ser funcionária fantasma em algum gabinete, em algum deputado. Imagine que eu, enquanto cristão, uso da minha influência enquanto político para tirar dinheiro público da saúde, ou seja lá qual for a área. Então, cada vez mais, os cristãos são necessários, sim, na política, né? E aí, o próprio Cristo nos mostra como é que deve ser a postura do cristão. Então, não é errado o cristão participar da política, pelo contrário, a política precisa dos cristãos, mas os cristãos precisam ser imitadores de Cristo de fato, né? Não apenas pelo poder. E aí, né, todo homem público cristão, ou todo homem em geral, né, quando um político cristão ele cai
quando um político cristão cai na corrupção, ele não envergonha somente a si mesmo, mas a sua família e principalmente a igreja. Por quê? Porque as pessoas vão dizer, olha, ele não é o cara que estava pregando na igreja, quer dizer, e por causa daquela falha daquela pessoa, toda a igreja, todo o corpo de Cristo termina levando a culpa. E aí você já deve ter presenciado isso. Você vai à igreja e você encontra lá pregando alguém que está envolvido num escândalo de corrupção. Você fica escandalizado com aquilo e às vezes pode até comprometer a sua fé no evangelho por causa do erro de algum irmão. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, a política é sim espaço para os cristãos. E os cristãos devem estar atentos a isso. Mas é importante lembrar, né, que todo homem tem 3 pontos fracos aqui, ou 3 fragilidades. A necessidade, a vaidade e a ganância. E é nesses 3 pontos que começam todos os problemas que têm a ver com a corrupção. Né? Geralmente nós nos corrompemos porque nós caímos numa necessidade, né? Achamos que temos o direito de tirar do povo. O segundo ponto é a vaidade, é querer mostrar, provar, por exemplo, eu quero mostrar que eu vou ganhar com 10 mil votos, com 5 mil votos, eu nem que eu compre todo mundo para isso. E o terceiro ponto é a ganância, o desejo de poder, né? Então, que os cristãos, eles de fato entrem na política para dar o exemplo e o testemunho de Jesus Cristo, mas não para enriquecer, para roubar e se envolver em escândalos, né? Imagine, eu, sendo um católico ou sendo um cristão evangélico, jamais teria coragem de subir a um púlpito, a um púlpito para pregar depois de ter me envolvido num escândalo de corrupção, né? Porque isso é ruim para a igreja, é ruim para o evangelho, é ruim para todo mundo. Então, que os cristãos possam ser de fato luz para o mundo. É isso que o evangelho quer que nós sejamos, luz para o mundo.